Eu sou o Miguel Cavalcante e essa é a Beef Point TV com um resumo das principais notícias do mercado pecuário. Hoje, 23 de setembro de 2011. A notícia de destaque nossa hoje é um acompanhamento que a gente tem feito já há algumas semanas de comparar o preço do boi futuro Brasil, outubro de 2011, com o boi nos Estados Unidos, também o contrato futuro para outubro. O boi brasileiro já esteve mais caro que o americano em julho, né? E agora está 33% mais barato que o americano. Então, mostrando aqui com o aumento do dólar, com a valorização do dólar frente ao real nas últimas semanas, o boi brasileiro tem ganhado competitividade no mercado internacional comparado com o boi americano, que é o maior exportador de carne do mundo em 2011, né? Mostrando aí uma rápida avanço na competitividade brasileira. Muito positivo, né? É a principal notícia positiva que a gente tem hoje em relação ao que pode dar firmeza para o preço do boi brasileiro. Ainda uma outra notícia que a gente publicou hoje é que o dólar, né, a alta do dólar está aumentando a competitividade da carne brasileira. É uma notícia comentada pelo Maurício Palma Nogueira, da Bigma Consultoria, amigo nosso aí, de vez em quando escreve, participa do Beef Point também. E um lembrete que a Bigma, junto com a AgroConsult, estão começando agora, semana que vem, na segunda-feira, o Rally da Pecuária, que é uma viagem por as principais regiões produtoras do Brasil para acompanhar, para entender, para estudar o que está acontecendo na pecuária. E a gente vai estar trazendo sempre novidades aqui e desejando para eles uma ótima viagem, uma ótima expedição da pecuária, né? Fica aí o lembrete, né? Ainda falando de mercado internacional, a gente publicou uma notícia hoje de um tema que a gente valoriza muito, acredita muito, gosta muito, que é o Beef Checkoff americano, que é o financiamento da promoção, da pesquisa, da inovação da cadeia da carne americana via produtor, via indústria, né? Cada cabeça abatida nos Estados Unidos, comercializada nos Estados Unidos, você tem que contribuir com $1 por cabeça cada produtor. E isso tem gerado um financiamento durante muitos anos para a indústria americana, para o setor americano de carne bovina, e eles têm investido principalmente em marketing, promoção, desenvolvimento de novos produtos. E aí o estudo que a gente publicou hoje é uma avaliação do retorno sobre esse investimento. E o retorno é muito positivo, né? De cada dólar investido, trouxe mais de $3 de retorno para a cadeia da carne americana. Então é muito positivo. Fica um lembrete aí curto e simples de que investir em marketing institucional da carne bovina funciona e muito, né? A gente gostaria muito que isso acontecesse aqui no Brasil. Ainda uma notícia sobre o Paraguai, a aftosa no Paraguai. O jornal Valor Econômico publicou uma notícia mostrando que o Brasil tem uma fronteira seca com o Paraguai bastante grande e nessa fronteira tem uma série de estradas clandestinas. E isso é um dos complicadores aí para o controle do trânsito de animais e a gente ter a segurança de que não vai ter trânsito de animais, entrada de animais do Paraguai aqui no Brasil, nesse momento exato após o foco de aftosa, né? Ainda falando sobre segurança alimentar, publicamos uma notícia do Japão hoje, mostrando que tem alguns restaurantes, algumas lojas que estão contratando serviço de avaliação de radiação, né? Estão avaliando o produto que eles vão servir ou que vão colocar na gôndola, procurando fazer uma avaliação própria deles, né? Contratada de empresas especializadas nisso, para avaliar a radiação, porque tem consumidor que não está querendo comer carne com medo de comer uma carne com uma radiação excessiva e isso ser prejudicial à saúde. Então fica aí, é um lembrete, é um aviso, é uma demonstração de como essa questão de segurança do alimento é importante. O consumidor que tem renda, ele vai estar preocupado com esse tipo de coisa. O Japão é um exemplo triste, né, com um terremoto, com um problema na usina nuclear. Você teve áreas muito grandes de pecuária que foram afetadas por radiação, e aí você tem esse receio, esse medo, né, do consumidor em relação ao alimento consumido. Outra notícia de ontem foi um dia de grandes quedas na bolsa, né? A Bovespa teve um recuo de 4% e os 3 frigoríficos de carne bovina brasileira que estão na bolsa tiveram recuo, a BRF também teve recuo, né? E o Marfrig foi o maior recuo de 8%. Então aí mostrando que não há fragilidade nesse momento de instabilidade mundial e bolsas em queda, os frigoríficos não tiveram uma queda igual ou maior do que a queda da Bovespa. Falando de mercado, principais indicadores do boi, né? Indicador do preço do boi em São Paulo teve uma pequena alta ontem,
O bezerro é um recuo também pequeno, mas ele segue recuando, né? No mês, aí, nos últimos 30 dias, recuou mais de 3% o bezerro. E interessante, ontem o dólar se valorizou mais de 4%. Com isso, o boi brasileiro em dólar está valendo 51 dólares, né, por arroba. Já teve a 66, então como está mudando rápido com essa questão. Trazendo aí exatamente o gráfico do boi em dólar e a cotação do dólar. O dólar que saiu de 1,50, 1,52 no finalzinho de julho para 1,90 agora no final de setembro, e o boi que teve a 66 dólares nesse mesmo momento aí do final de julho, agora está com 51 dólares, mostrando que o que significa? Que o boi brasileiro no mercado internacional ficou muito mais barato desde o final de julho até agora. Isso é muito bom para quem vende, que é o Brasil, que está exportando carne, está querendo exportar mais e vai retomar as exportações com mais força. Olhando aí o contrato futuro, o boi subiu o indicador, o contrato futuro também teve uma leve alta ontem, né? Hoje já está acima de R$100 a cotação do contrato futuro outubro de 2011. Né? Olhando aí o preço do bezerro e margem bruta na reposição, a gente diariamente acompanha a cotação do bezerro, o indicador do bezerro levantado pelo CPEA, e também faz essa conta da margem bruta na reposição, que é um indicador mais simples e mais preciso, na nossa opinião, para medir a margem do invernista, do recriador. O que é essa margem bruta na reposição? É simplesmente uma conta de faturamento de um boi gordo menos o custo de um bezerro. Né? Quando o invernista vende um boi gordo e compra um bezerro para repor, quanto que sobra? Esse quanto que sobra é quanto que ele vai ter disponível para pagar todos os outros custos dele, fora o bezerro, e tocar sua vida. Então é uma avaliação aí simples, muito simples, rápida, de ver a margem bruta do invernista. Né? E nesses últimos dias, aí, com a pequena alta do boi gordo e com o recuo do bezerro, a margem bruta tem aumentado, está acima de R$900 por cabeça hoje. A carne da carne bovina. O traseiro teve um leve recuo ontem de mais de 1%, com o equivalente físico caindo 0,8%. Com isso, o boi subiu e o equivalente caiu, o spread aumentou, indo para R$ 6,68 por arroba. Quanto maior o spread, pior a margem do frigorífico, mais cara a carne em relação ao preço do boi. Então, se você comparar com a carne em relação ao preço do boi, comparando com um dia de diferença e com uma semana de diferença, a carne ficou mais cara em relação ao boi. Quando a gente compara em relação a 30 dias atrás, 19 de agosto, essa diferença está melhor. Ou seja, no curto prazo piorou a margem do frigorífico, mas quando a gente olha num prazo mais longo, 30 dias, essa margem proporcional está melhor do que há um mês atrás. Destaques do MyPoint. Temos o Leonardo Alencar, que trabalha no Minerva. Ele é um dos novos colunistas aí do MyPoint. Seja bem-vindo, Leonardo. Ele publicou um artigo sobre a alta do dólar favorecendo o Brasil, favorecendo as exportações brasileiras. E ele publicou um gráfico muito interessante mostrando o valor do dólar frente a moedas de países que exportam, que comercializam, que compram ou vendem carne bovina. Né? Então colocou o euro, colocou, né, o dólar australiano, colocou o ien, colocou o peso. Então é interessante a gente olhar isso. Fica o convite para você ler esse artigo do Leonardo Alencar sobre a alta do dólar favorecendo o Brasil. Né? Ainda no MyPoint, a ponderosa Angus Ranch publicou uma foto de novilhas Angus paridas. Né? Fica aí o nosso convite para você ver as fotos do MyPoint e mandar a sua foto para o MyPoint, seja da sua fazenda, do seu gado, de uma imagem pitoresca que você viu no seu dia a dia. Use o seu celular, use sua máquina digital, tira uma foto bacana sobre pecuária de corte e manda para a gente. Né? Muito obrigado. Esse é o Beef Point. Faça parte, comente e ajude a gente a ter as melhores informações de pecuária de corte do Brasil. Muito obrigado, um abraço e até mais.